a lenda de Lilith. Imagine uma noite escura e silenciosa, onde o vento sussurra segredos ancestrais. Em meio a essa atmosfera mística, surge um nome que ecoa através das eras: Lilith. Quem é essa figura enigmática, envolta em mistério e controvérsia? Seria ela um mito, uma lenda ou algo mais? Em antigas tradições e textos sagrados, Lilith é mencionada como a primeira mulher de Adão, muito antes de Eva entrar em cena. Mas, ao contrário da narrativa comum que conhecemos, Lilith não é uma figura submissa ou passiva. Ao contrário, ela é descrita como forte, independente e, de certa forma, perigosa. Mas o que realmente aconteceu com Lilith? Por que sua história é tão velada, quase esquecida? Será que foi uma escolha sua ou uma consequência de sua natureza indomável? Hoje, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos dessa figura fascinante, desde as suas origens em textos antigos até a forma como ela é retratada na cultura moderna. Mas, por enquanto, deixaremos uma pergunta no ar. Quem é Lilith? A resposta a essa pergunta está espalhada em fragmentos de história e lendas, aguardando para serem revelados ao longo deste documentário. Fiquem conosco enquanto desvendamos o enigma de Lilith, a primeira mulher de Adão. Os primeiros indícios da existência de Lilith remontam a tempos antigos, muito antes das páginas da Bíblia serem escritas. Nas planícies da Mesopotâmia, ela já era conhecida e temida. Os textos sumérios falam de um espírito inquieto, uma figura noturna associada aos ventos e desertos, chamada de Lilith. Será que essas antigas lendas são as raízes da história que conhecemos? No Talmud babilônico, um dos textos fundamentais do judaísmo, Lilith é mencionada como uma entidade poderosa e indomável. Ela é descrita como uma figura feminina de uma beleza perturbadora, mas também como um ser de grande poder. Os textos falam de sua habilidade de voar e sua conexão com o mundo espiritual, sugerindo uma origem que vai além do mero mortal. E é aqui que a história começa a se entrelaçar com o mito. Será que Lilith é uma criatura celestial caída? Ou talvez uma personificação das forças naturais e incontroláveis da Terra? Seu nome aparece em encantamentos e amuletos, usados para afastar sua presença temida. Mas por que ela era tão temida? O que a tornava tão perigosa? Essas perguntas nos levam a uma reflexão sobre o papel de Lilith nas culturas antigas. Era ela uma deusa esquecida, relegada a demônio pelas narrativas que sobreviveram? Ou será que sua imagem foi distorcida ao longo dos séculos? Por enquanto, deixaremos essas questões em aberto, enquanto mergulhamos mais fundo nas tradições que moldaram a lenda de Lilith. À medida que avançamos na história, Lilith emerge das sombras do mito para tomar forma nos escritos judaicos. É no Alfabeto de Ben Sira, um texto medieval de caráter satírico, que encontramos uma das descrições mais detalhadas e intrigantes de sua história. Aqui, Lilith é apresentada não apenas como uma figura mística, mas como a primeira esposa de Adão. Segundo essa narrativa, Lilith foi criada, assim como Adão, do pó da terra. No entanto, ao contrário de Eva, ela não nasceu de uma costela, mas como um igual. Esse detalhe, aparentemente simples, carregava uma grande carga simbólica. Lilith, forte e independente, se recusou a submeter-se a Adão, reivindicando igualdade no relacionamento. Esse conflito de vontades levou a uma ruptura inevitável. A história continua com Lilith deixando o jardim do Éden. Disse que, ao pronunciar o nome de Deus, ela ganhou asas e voou para longe, em direção ao Mar Vermelho, onde se uniu a demônios e começou a procriar. Mas o que realmente aconteceu nessa fuga? O que levou Lilith a abandonar o paraíso e o que ela encontrou fora dele? A tradição judaica oferece apenas fragmentos, muitas vezes conflitantes, sobre seu destino. Alguns textos a retratam como uma figura demoníaca, enquanto outros a veem como uma deusa da noite, uma senhora dos espíritos. Mas uma coisa é certa: Lilith se tornou um símbolo de poder e autonomia, desafiando as normas e expectativas da época. Esse relato levanta muitas questões. Por que a história de Lilith foi suprimida e relegada ao papel de vilã? E como essa narrativa influenciou as percepções de gênero e poder ao longo dos séculos? Deixamos essas perguntas no ar, enquanto continuamos nossa exploração de Lilith e de sua influência através dos tempos. A verdade completa sobre sua história ainda está por ser desvendada. À medida que avançamos para os tempos modernos, vemos Lilith emergir de textos religiosos e mitos antigos para se tornar uma figura icônica na cultura popular.
É fascinante como, apesar de sua história fragmentada e muitas vezes obscura, Lilith conseguiu se reinventar e continuar a influenciar o imaginário coletivo. Nas artes, na literatura e até na música, Lilith é frequentemente retratada como uma mulher poderosa, independente e sedutora. De obras literárias góticas a séries de televisão contemporâneas, ela é vista como uma figura de mistério e fascínio. Em algumas representações, ela aparece como uma vampira, uma bruxa ou uma demônia, mas sempre com uma aura de poder irresistível e uma sensualidade perigosa. Na década de 1990, por exemplo, o festival musical Lilith Fair celebrou mulheres na música, usando o nome de Lilith como um símbolo de força feminina e empoderamento. Este evento, que reuniu artistas femininas de diversos gêneros musicais, refletiu a transformação de Lilith de uma figura demoníaca para um ícone de liberdade e autonomia. Contudo, essas representações modernas levantam uma questão intrigante. Até que ponto essas imagens de Lilith são fiéis às suas origens? Elas nos oferecem uma visão romântica e às vezes simplificada de uma figura complexa. A Lilith da cultura popular muitas vezes difere daquela dos textos antigos, sendo moldada por novas percepções de gênero, poder e sexualidade. Mas há uma linha tênue entre mito e realidade, e é nesse espaço que Lilith continua a fascinar e provocar. O que essas novas interpretações nos dizem sobre o desejo humano de desafiar convenções e buscar autonomia, e como a figura de Lilith se tornou um espelho das mudanças sociais e culturais? Deixamos essas perguntas abertas enquanto exploramos o significado de Lilith nos dias de hoje. A história dela, longe de estar encerrada, continua a evoluir, refletindo nossas próprias mudanças e desafios. Conforme exploramos mais profundamente a figura de Lilith, percebemos que ela transcendeu suas origens mitológicas para se tornar um símbolo de feminilidade e autonomia. Em um mundo onde as narrativas femininas foram muitas vezes suprimidas ou distorcidas, Lilith emerge como uma voz poderosa, uma representação da luta pela igualdade e pela liberdade. No pensamento feminista contemporâneo, Lilith é frequentemente vista como uma heroína arquetípica. Sua recusa em se submeter a Adão é interpretada como um ato de rebeldia contra a opressão patriarcal, uma declaração de que ninguém deve ser forçado a aceitar uma posição inferior. Essa leitura reinterpreta sua fuga do Éden não como um pecado ou uma queda, mas como uma busca por independência e autodeterminação. Essa visão de Lilith ressoa especialmente em contextos onde as mulheres têm lutado por direitos e reconhecimento. Ela se tornou uma figura de empoderamento, inspirando aqueles que se recusam a ser definidos ou limitados por expectativas sociais. Em vez de ser vista como uma vilã ou uma entidade maligna, Lilith é reimaginada como uma deusa do poder feminino, uma protetora dos oprimidos. No entanto, essa interpretação não é universalmente aceita. Ainda há aqueles que veem Lilith através das lentes tradicionais como uma figura de caos e desordem. Esse contraste entre a visão moderna e as interpretações tradicionais levanta uma questão importante. Lilith é uma força de destruição ou de criação? Ou talvez ela represente ambos os aspectos, refletindo as complexidades da condição humana. Ao longo dos tempos, Lilith continuou a desafiar definições simplistas, tornando-se um símbolo multifacetado de resistência e transformação. Sua história nos obriga a considerar como construímos e compreendemos nossos mitos, e como esses mitos, por sua vez, moldam nossa realidade. À medida que continuamos a desvendar sua história, nos perguntamos: até onde Lilith pode nos levar em nossa busca por entendimento e justiça? As respostas podem estar mais perto do que imaginamos, escondidas nas profundezas de nossa própria psique coletiva. Enquanto Lilith é celebrada por muitos como um ícone de resistência e poder, sua figura também é alvo de intensos debates teológicos e espirituais. Dentro das diversas tradições religiosas, Lilith ocupa um lugar controverso, que vai desde a personificação do mal até a de uma figura espiritual complexa e ambígua. No judaísmo tradicional, Lilith é frequentemente associada a demônios e forças das trevas. Alguns textos cabalísticos a descrevem como a primeira esposa de Adão, que, ao se rebelar contra ele, se tornou uma figura demoníaca. Segundo essas narrativas, Lilith se recusa a retornar ao Éden após sua fuga e, em vez disso, torna-se a mãe de demônios, ligada a rituais de proteção contra espíritos malignos. Essa visão demonizada contrasta fortemente com as interpretações espirituais mais modernas. Em certas correntes da Nova Era e do neopaganismo,
Lilith é vista como uma deusa do poder feminino, uma entidade que oferece sabedoria e proteção. Esses grupos a celebram como uma guia espiritual que ensina a importância da autonomia e da autoaceitação. As representações de Lilith também são encontradas no cristianismo esotérico, onde ela é, por vezes, vista como uma figura que desafia a ordem divina estabelecida, levantando questões sobre o livre-arbítrio e a moralidade. Essa dualidade de interpretação, como um demônio ou uma deusa, é um reflexo da complexidade de sua figura, que resiste à categorização simples. O debate sobre Lilith não é apenas teológico, mas também filosófico. Ele questiona como interpretamos figuras arquetípicas e o que elas representam em nossas vidas. Será que Lilith é uma figura de rebelião necessária contra estruturas opressivas? Ou é ela um aviso sobre os perigos da transgressão? E o que sua história nos ensina sobre o equilíbrio entre luz e escuridão? Enquanto consideramos essas questões, ficamos à beira de uma compreensão mais profunda de Lilith. Sua imagem multifacetada nos lembra que o espiritual e o material estão intrinsecamente ligados, e que as histórias que contamos sobre o sagrado têm o poder de moldar nossa realidade. À medida que nos aproximamos da conclusão de nossa exploração, estamos prontos para enfrentar a última e talvez mais reveladora parte da história de Lilith. A verdade final sobre sua natureza e seu legado está prestes a ser desvelada. Ao chegarmos ao final desta jornada fascinante, é hora de desvelar o mistério que envolve Lilith. Com todas as peças agora diante de nós, podemos ver a imagem completa. Lilith é, ao mesmo tempo, uma figura histórica, um mito, um símbolo de resistência e uma representação das complexidades da natureza humana. A verdadeira essência de Lilith pode não estar em uma única interpretação, mas na diversidade de seus papéis e significados. Ela é um espelho das questões que permeiam nossa sociedade: liberdade, igualdade, poder e espiritualidade. Ao longo dos séculos, sua história foi moldada e remoldada, refletindo as mudanças culturais e sociais. De um demônio temido a uma deusa celebrada, Lilith representa a dualidade do ser humano, a capacidade de criar e destruir, de amar e odiar, de buscar luz e, ao mesmo tempo, abraçar a escuridão. É essa complexidade que faz de Lilith uma figura tão fascinante e relevante. Ela nos desafia a questionar as narrativas impostas e a buscar nossa própria verdade. Seja como uma protetora dos marginalizados ou como uma advertência contra os perigos do desequilíbrio, Lilith permanece como um poderoso arquétipo, nos convidando a explorar os limites de nossa própria existência. E agora, enquanto refletimos sobre tudo o que aprendemos, convidamos você a se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar um comentário compartilhando suas próprias reflexões sobre Lilith. Qual foi a parte que mais te surpreendeu? E o que você acha que Lilith representa nos dias de hoje? Não se esqueça de conferir nosso último vídeo sobre a verdade por trás da paródia da Santa Ceia. Descubra as histórias e simbolismos ocultos por trás dessa famosa obra de arte e como ela continua a influenciar nossa cultura. Obrigado por assistir e nos acompanhar nesta jornada de descoberta e reflexão. Até a próxima!